Primeiro, permitam-me que eu me apresente, né, com um pouco mais de detalhamento aí para vocês. Eu sou o Júlio Ibrahim, atualmente eu sou diretor adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação, tenho uma formação em letras pela Universidade de São Paulo, mas ao longo aí dos últimos 17 anos eu tenho me dedicado a me especializar principalmente em produção editorial de soluções educacionais e de conteúdos didáticos e em gestão de projetos. Então, desde 2005, eu ando falando, vivendo e trabalhando a educação, e desde já quero fazer um convite para você. A gente vai ter, com certeza, outras oportunidades de diálogo, mas enquanto essa oportunidade não acontece, siga o FTD Sistema de Ensino nas nossas redes sociais. Então, lá no Instagram, você encontra o FTD Sistema de Ensino no @FTD_Sistema Ensino. E vai ser uma alegria que a gente continue esse contato, partilhando ali um pouco do que a FTD, no contexto do sistema de ensino, acredita e nas novidades que a gente anda fazendo aí para a educação básica brasileira. Mas o tema, então, aqui que eu trouxe para vocês era justamente a autonomia. A gente começa de um jeito um pouco padrão, que é buscar mesmo uma definição, né, do que é autonomia. A gente, às vezes, tem umas palavras que fazem parte aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e a gente não para, às vezes, para olhar ali o significado mais profundo ou os múltiplos significados que esse termo e essa palavra pode ter. E aí eu fui ali para o dicionário, né? Fui ali para quem pode nos ajudar a entender aí as diversas acepções dessa palavra, e encontrei alguns conceitos, né, 3 principalmente, que vão ser muito úteis para o nosso diálogo dessa tarde, né? Então, no dicionário ali brasileiro da língua portuguesa, a gente encontra aqui algumas definições, eu separei 3 delas para autonomia. A primeira, essa capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se para suas próprias leis ou vontade própria, né? Ou até mesmo sinônimo para soberania. Ainda vimos que a autonomia pode ser uma liberdade moral ou intelectual do indivíduo, independência pessoal, direito de tomar decisões livremente. Ou ainda ali na acepção 6, liberdade do homem que, pelo esforço da sua própria reflexão, dá a si mesmo os seus princípios de ação, não vivendo sem regras, mas obedecendo às que escolheu depois de examiná-las. Então, quando a gente olha para esses 3 significados possíveis para a palavra autonomia e tenta relacionar ela ao nosso estudante de ensino médio, que tem ali 14, 15, 16, até 17 anos, de que maneira esse nosso estudante está, de fato, sendo autônomo durante o processo de ensino-aprendizagem. É claro que esse processo ele é sempre muito mediado, né, pelo professor, principalmente, pelos materiais didáticos, pelas famílias, pelas crenças, mas a gente tem percebido, principalmente aí com a transformação digital pela qual o mundo passou e vem passando aí com bastante velocidade, que cada vez mais o nosso estudante toma decisões próprias, e eu gosto muito da acepção 6, né? O estudante ele não decide viver sem regras, mas ele decide escolher as próprias regras, examinar as próprias regras, para aí sim agir, para aí sim fazer alguma ação. E como que isso se dá efetivamente no dia a dia escolar? Se dá quando a gente, né, aqui educador, monta uma aula, monta ali uma sequência didática para esse estudante, e ele, no ambiente da casa dele, ou no ambiente fora da sala de aula, decide por conta própria escolher um outro caminho. Então ele olha para o livro didático e fala, acho que esse livro didático aqui não está conversando muito bem com a minha necessidade. Eu vou procurar talvez um segundo livro didático que exista na biblioteca aqui do meu bairro ou da minha escola. Ou ainda, as minhas anotações não foram suficientes para que eu pudesse revisar esse conteúdo. Vou até a internet buscar um vídeo no YouTube, buscar aí um influenciador de educação no TikTok, para tentar consumir um conteúdo que de fato fale comigo. Então a gente percebe que ano após ano, principalmente por conta dessa transformação digital, por essa facilitação de acesso a diferentes conteúdos, em diferentes formatos, os estudantes têm se apropriado desses processos autônomos, ele tem se tornado ainda mais autônomo para escolher a maneira que ele quer aprender, a maneira que ele considera mais adequada para entender ou para se aprofundar em um determinado assunto. Então, em síntese, né, mesmo olhando aqui essas 3 acepções da palavra autonomia, aqui no contexto dessa nossa conversa nessa tarde, eu quero dizer que a gente vai olhar para a autonomia como liberdade de escolha. Então, vamos olhar como os nossos estudantes, especificamente os do ensino médio,
estão podendo ter liberdade de escolha para que eles decidam quais são os conteúdos, quais são as aulas, quais são os temas que mais interessam para que eles, de fato, tenham, ao final do ano letivo, ou ao final mesmo desse segmento de ensino, que é o ensino médio, um alto desempenho ou um rendimento que seja adequado ali ao projeto de vida que eles construíram. E quando eu falo em liberdade de escolha e falo em autonomia, eu estou falando de alguns pontos que são muito importantes e que eu gostaria de convidar você a refletir um pouco comigo hoje, né? Essa autonomia, essa liberdade de escolha envolve o fato de o estudante poder escolher como ele quer estudar. Então, se ele quer estudar assistindo um vídeo, se ele quer estudar lendo as próprias anotações, ou se ele quer estudar lendo as anotações do colega. A gente fazia isso na escola, lembra? Né? Sempre tem um colega ali que faz a anotação mais bonitinha, um pouco mais ali fidedigna ao que o professor fala, então me empresta seu caderno para eu dar uma olhada, para eu copiar, para eu ler também. Então, o estudante, já há muito tempo, ele busca essa liberdade de escolher como estudar, e hoje ele está usando isso bastante a favor dele. Depois, a própria liberdade de escolher onde ele vai estudar. Então, o espaço de sala de aula, é claro, é o espaço ainda mais relevante, é o espaço onde ele passa mais tempo ali estudando e desenvolvendo ali todas as questões relacionadas a esse processo de ensino-aprendizagem, mas hoje o estudante também consegue ocupar outros espaços fora dos muros escolares para que ele, enfim, se aproprie desses espaços para que, de fato, estude. E aí, ele pode estudar na academia de ginástica, ouvindo talvez um podcast sobre um assunto que lhe interesse ou que contribua ali para o desenvolvimento acadêmico dele. Ele pode escolher estudar na própria casa, na casa do amigo, numa praça. Hoje, quando a gente fala, principalmente depois aí desse momento pandêmico que vivemos, né, as barreiras caíram todas. Então, é possível, inclusive, que os estudantes montem grupos online ali de estudo comunitário e estudo conjunto que transformam essa relação do lugar onde, de fato, o estudo vai se dar. Depois, a liberdade de escolher o que estudar. Um estudante que busca, então, esse alto desempenho, que busca aí bons resultados ao final do ensino médio, vai criando, às vezes por conta própria, mecanismos em que ele identifique quais são os temas ou os assuntos que não caem tanto no vestibular dos sonhos dele, ou que são assuntos que ele domina, ele fala, poxa, aqui eu não preciso investir tanto o meu tempo, né? Eu vou estudar o que de fato é uma dificuldade minha, eu vou estudar o que de fato vai cair na prova, eu vou estudar o que de fato está alinhado com o meu itinerário formativo, né? Então, o novo ensino médio traz essa mudança bastante importante para a gente, dando esse poder de escolha ao estudante, inclusive de escolher o que ele quer estudar, em que área do conhecimento ele quer se aprofundar. Indo adiante, a própria liberdade de escolher o quanto estudar, né? Então, a gente tem ali um período, uma carga horária pré-determinada para os estudantes. No contexto do novo ensino médio, a gente fala ali de no mínimo 3.000 horas, mas o estudante hoje, né, que se apropria desses processos autônomos e que se torna mais autônomo e mais dono das suas escolhas escolares, enfim, educacionais, ele pode decidir também se ele vai estudar 1 hora a mais, se ele vai usar o método Pomodoro, vai estudar ali bloquinhos de 20, 25 minutos no fim da tarde, se vai estudar só segunda, quarta e sexta, ou se vai usar só o fim de semana para isso, ou se o fim de semana vai ser o espaço onde ele não vai estudar. Então, é bastante importante a gente olhar para essa autonomia e olhar para essa liberdade de escolha, que se desdobra em 4 grandes possibilidades. Como estudar, onde estudar, o que estudar e o quanto estudar. Vamos para a norma, né? Até aqui eu tenho falado um pouco sobre uma experiência mais empírica, sobre um olhar ali um pouco mais da experiência mesmo, ali da vivência na sala de aula de ensino médio, com professores de ensino médio, mas a própria BNCC, ela traz, reforça e cita algumas vezes questões relacionadas à autonomia. Quando a gente olha as competências gerais da educação básica previstas na BNCC, olha o que o texto da norma diz, né? Uma das competências gerais da educação básica, incluindo, então, lógico, o ensino médio, é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas, veja, de novo, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
O documento segue ainda numa outra competência geral. O estudante deve, né, ao fim da educação básica, desenvolver a competência de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, vejam só, a gente já tem aqui 2 competências gerais da BNCC nos provocando a apoiar o estudante a desenvolver competências intimamente relacionadas a processos autônomos. Então, é o nosso papel, como educadores, criar um ambiente que estimule, valorize, enfim, e ajude a multiplicar, inclusive, as decisões ou os processos autônomos que foram criados pelos estudantes que agora querem essa liberdade de escolha que vai desembocar num alto desempenho. A BNCC segue ainda, né, olhando especificamente para o ensino médio, aqui não mais nas competências gerais da educação básica, mas ali numa abordagem específica do ensino médio. O documento diz o seguinte: cabe às escolas de ensino médio, e aqui as escolas de ensino médio, vamos colocar todos os agentes do ambiente escolar, tá? Então, cabe à equipe diretiva, cabe aos professores, enfim, cabe ali a todos os atores que estão envolvidos nesse ambiente escolar do ensino médio, contribuir para a formação de jovens críticos e autônomos, entendendo a crítica como a compreensão informada dos fenômenos naturais e culturais, e a autonomia como a capacidade de tomar decisões fundamentadas e responsáveis, intimamente vinculado às acepções que eu trouxe ali no começo do nosso diálogo dessa tarde, né, pessoal? Para acolher as juventudes, as escolas devem proporcionar experiências e processos intencionais que lhe garantam as aprendizagens necessárias e promover situações nas quais o respeito à pessoa humana e aos seus direitos sejam permanentes. Então, a gente já entendeu aqui que a autonomia é algo super positivo, que é uma questão que já está presente no cotidiano do estudante do ensino médio, que a BNCC nos pede, né, e nos orienta e normatiza o fato de que temos que favorecer as relações autônomas do estudante com seu processo de ensino-aprendizagem, e indo mais adiante, a BNCC completa. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Vejam que a própria BNCC, aqui nesse ponto, ela reconhece a importância do papel do professor, como esse mediador ali da relação de ensino-aprendizagem, para ajudar o estudante a ser essa pessoa autônoma. Talvez, e a gente percebe isso olhando ali para a vivência diária, mas a BNCC nos informa e diz, olha, a gente tem que sim favorecer processos autônomos, mas a gente tem que estar disponível para ajudar o estudante a aprender. A gente está disponível para ajudar o estudante a lidar com essa quantidade imensa de informações que está à disposição dele e que nem sempre é uma informação de qualidade. Nem todo vídeo disponível no YouTube é bom. Nem toda anotação feita por um terceiro faz sentido. Nem toda apostila que é produzida, talvez, por alguém que não é especialista, vai, de fato, ajudar o estudante ali no desenvolvimento de um determinado conteúdo que ele está buscando. Então, é o nosso papel acompanhar esse processo autônomo. Veja só, não é o nosso papel fiscalizar, não é o nosso papel censurar, não é o nosso papel, enfim, ser uma barreira, né? É o nosso papel estar ao lado, acompanhando, orientando, informando, né? Dizendo, olha, talvez esse não especialista aqui possa te atrapalhar. Será que não é legal a gente procurar um conteúdo feito por alguém que de fato é professor, que de fato tem uma formação técnica? Ou esse conteúdo não foi feito por um professor, mas foi validado por uma equipe de professores, foi validado por uma empresa que cuida ali de conteúdos educacionais, né? E aí, para a gente poder extrapolar ainda mais essa nossa percepção sobre o tema autonomia e alto desempenho, eu fui atrás do Dr. Fernando Gomes,
que ele é um neurocirurgião, e numa entrevista que ele dá para a CNN Brasil, no começo desse ano, falando justamente do novo ensino médio e das possibilidades que os estudantes têm a partir de agora, no ensino médio, de fazer escolhas relacionadas ao seu projeto de vida, olha o que um neurocirurgião fala, né? Não é um educador falando, né? É um especialista médico. Ele dizendo, nada mais justo e honesto do que oferecer para essas pessoas, os estudantes do ensino médio, o poder de escolha. Que dessa forma, né, talvez tenhamos uma escola muito mais cheia de alunos interessados. Então, olha, pessoal, que ambiente rico e que ambiente dinâmico vira a escola quando, para além da aula ministrada, para além do conteúdo didático, os estudantes podem contribuir com questões que eles selecionaram, encontraram, e, enfim, tornam ali o momento de aprendizagem ainda mais diverso. É o nosso papel favorecer esse ambiente mais democrático, onde os estudantes também podem trazer os conteúdos que eles descobriram, que eles aprenderam e que talvez possa apoiar os colegas, enfim, a turma toda ali que está envolvida no aprendizado de um determinado tema. Indo adiante, a gente viu, então, ali a BNCC, né, dizendo que a autonomia é uma questão que a gente precisa encarar de frente, mas que também é nosso papel apoiar o estudante nesse processo, que a liberdade de escolha vai fazer com que a sala de aula seja um ambiente ainda mais rico, ainda mais potente. Mas olha só o que a BBC News trouxe para a gente nessa reportagem de 31 de maio de 2022. Algo que todos nós já sabemos, né? Inclusive, eu até falei rapidamente sobre isso há pouco, né? Nativos digitais, então esses nossos estudantes que já nasceram ali no www, que o mundo inteiro já era touchscreen, né? Então, os nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet, diz o CDE. Então, é um oceano gigantesco de informações. Se a gente joga ali videoaula no YouTube, a gente tem desde videoaulas muito boas, feitas por profissionais muito gabaritados e competentes, até videoaulas muito ruins, muito mal feitas, com problemas técnicos mesmo, né? Como que o estudante que está nesse processo de aprendizado vai saber selecionar, de fato, o que faz sentido para ele, o que faz sentido naquele contexto em que ele está inserido, né? Olha lá a reportagem da BNCC dizendo, a familiaridade dos adolescentes atuais com a tecnologia, que faz deles nativos digitais, não os torna automaticamente habilitados para compreender, distinguir e usar de modo eficiente o conhecimento disponível na internet. Então, não é porque ele nasceu nesse ambiente digital que ele vai saber ali nadar nesse oceano de informações. Pelo contrário, segue a BBC, os dados sugerem que os estudantes são, em grande parte, ou os adolescentes, né, em grande parte, incapazes de compreender nuances ou ambiguidades em textos online. Olha o fenômeno da fake news aí, né? O quanto esses nossos adolescentes estão sendo capazes de olhar para uma informação e entender que talvez ela não seja verdade, que talvez ela seja irônica, né? Que está num portal, talvez humorístico. Isso acontece muitas vezes, né? Então, ainda, os dados sugerem, então, que eles são capazes de compreender essas nuances e ambiguidades nos textos online, localizar materiais confiáveis em buscas de internet. Gente, vamos ser sinceros, a gente mesmo quando busca no Google ali, raramente chega na página 2 ou na página 3 ali das opções, né? Então, nas primeiras páginas já tem um conteúdo, já seleciono ali, já entendo que aquilo é o que eu devo consultar. Imagine os nossos estudantes, né, que vivem num mundo muito mais veloz, né? Até que ponto eles têm essa disponibilidade de ir até a página 3, 4, 5 do Google, até achar uma informação que seja de fato confiável na busca que ele fez na internet. E ainda, né, o estudante, de acordo com essa pesquisa da OCDE, se mostra incapaz de avaliar a credibilidade de fontes de informação, ou até mesmo distinguir o que é fato do que é opinião. Mais uma vez, então, o papel importantíssimo do professor e também da família, é claro, mas também do professor nesse processo educacional, de apoiar, acompanhar e orientar as relações autônomas desse estudante com os conteúdos que eles encontram, principalmente no ambiente digital, né? Eu fico me colocando no lugar desse estudante e me lembrando, né, que na nossa época ali, há 20, 30, 40 anos atrás,
A gente ia para uma biblioteca onde existia ali talvez uma enciclopédia Barça, que a gente sabia que era uma fonte confiável, né? Não existia uma enciclopédia Wikipédia colaborativa, né? Que pudesse... O livro que estava na biblioteca, a maioria dele já era pré-selecionado ali pela equipe da escola, então eu sabia que o que estava ali era de qualidade, né? Hoje não, hoje eu jogo um assunto no Google e eu posso cair numa Wikipédia, que é uma enciclopédia digital colaborativa, enfim, coletiva, que pode ter uma abobrinha, ou pode ter um tema ali, um assunto que não é aquele que realmente eu preciso e que realmente é o mais fidedigno possível. Avançando aqui um pouco, né, na nossa conversa, eu inclusive fui atrás de uma pesquisa que é bastante relevante. Se você não conhece, eu recomendo que você investigue, né? É uma pesquisa chamada Retratos da Leitura, né, feita ali pelo Instituto ProLivro, com o Itaú Cultural, à época pelo Ibope Inteligência. Então, é uma pesquisa que acontece periodicamente para a gente entender um pouco dos hábitos de leitura dos brasileiros como um todo. E olha que informações interessantes eu extraio aqui da pesquisa Retratos da Leitura, para corroborar essa questão de que o professor precisa ser um mediador também desses processos autônomos. Fatores que influenciam na escolha de um livro. Olha só ali, o primeiro lugar é tema ou assunto, depois vem dicas de outras pessoas, depois título do livro, capas, e logo em seguida, dicas de professores. Olha o tamanho da relevância que é a dica de professor influenciando a escolha de um livro, porque esse estudante, ele valoriza muito essa fala de um professor que vai ajudar ele a construir o seu próprio repertório, né? Veja que a dica de professor, ela aparece antes até do que propaganda ou anúncio, ela aparece antes do que indicador de um influenciador digital, de um blog, de redes sociais, ela aparece antes dos clubes de leitura. Então, o professor, ele ainda é muito relevante, de acordo aí com a última pesquisa Retratos da Leitura, ao influenciar a escolha de um livro. Ainda na mesma pesquisa, olha que outro dado super interessante. Eles fazem a seguinte pergunta lá no Retratos da Leitura. Você teve influência de alguém para gostar de ler? Né? Então, você tem ali uma porcentagem de pessoas dizendo que sim, né? Eu fui influenciado a gostar de ler. Dessas pessoas que dizem que receberam alguma influência para gostar de ler, olha quem é o primeiro apontado como influenciador pelo gosto pela leitura. Algum professor ou alguma professora. Disparado, né? Está na frente da família, está na frente de alguma liderança religiosa, está na frente de influenciador digital, né? Então a gente vê aí fenômenos como os booktubers, enfim, que estão crescendo bastante, mas quando a gente vai para a pesquisa em si, as pessoas que dizem que gostam de ler, dizem que foram influenciadas pelos seus professores e pelas suas professoras. Olha que bonito isso, né? Saber que eu, como educador, posso estimular o gosto pela leitura, posso indicar boas leituras e posso dizer para o estudante, olha, você tem essas opções aqui. Agora você pode escolher de maneira autônoma qual delas faz mais sentido para você, qual delas faz mais sentido para o seu momento, qual delas faz mais sentido para o seu projeto de vida. Então, veja que eu estou entregando a liberdade de escolha para o estudante, mas criando um ambiente mais favorável possível para que o estudante possa, de fato, ser autônomo e aí sim ter um alto desempenho ao fim do ensino médio. Então, eu coloco aqui algumas palavras-chave que são bastante importantes quando a gente pensa, então, nessa figura do professor mediador dos processos autônomos, né? Então, um professor que faz indicações mesmo para a sua turma. Olha, gente, tem esse vídeo que é muito legal desse professor, tem esse canal no TikTok que é muito interessante, que eu já vi, que eu atesto que é verdade, né? E essa indicação, ela vem coberta pela segurança que só o professor pode dar. Então, o professor ali, né, como disse a colega que palestrou aqui um pouquinho antes de mim, né, o professor ali como essa figura, né, importante na sala de aula, que é vista sempre com muito respeito, passa essa segurança para o estudante. Então, a indicação do professor nunca é uma indicação qualquer. Poxa, foi meu professor, alguém que estudou, que sabe do assunto, que está me dando uma indicação aqui que é bastante segura. Tem ainda a própria formação do repertório. Estudantes de ensino médio, eles nos pedem textualmente, me ajuda a construir meu repertório, me ajuda a assistir bons filmes, me ajuda a ouvir bons podcasts, me ajude a ouvir bons discos musicais, né, ou CDs, enfim, me ajude a ver boas séries.
Então, eles gostam e precisam da nossa orientação para construir o seu repertório inicial ali, né? Eles estão no começo da vida deles, né? No finzinho da educação básica, mas no começo da vida deles, né? Muito da experiência do professor, claro, né? Que aparece aqui, do que dá certo e do que não funciona. Quando eu falo do repertório, é esse professor também que atua como curador, né? Então, que vai decidindo o que entra e o que não entra. Um professor que pode, inclusive, trazer intencionalidade para essas escolhas. Então, você está assistindo esse vídeo por quê? É para aprender esse conteúdo, é para revisar para a prova, é para saber mais do que a gente desenvolveu aqui na sala, é para aprofundar, é para fazer uma retomada, né? De que maneira você está consumindo esse conteúdo? Qual é a intenção do consumo dele? Então, o professor mediador do processo de autônomo de estudo também vai ajudar nessa questão. E acho que aqui a palavra que mais salta aos olhos, qualidade. O professor vai ajudar o estudante, então, a não perder tempo com conteúdo ruim, com temas inadequados ou com abordagens inapropriadas ali para o segmento de ensino. Então, garantindo ali que o que de fato vai ser consumido é algo de qualidade. E aí, pessoal, me encaminhando aqui um pouco para o final da minha fala, e daí depois a gente verifica aqui se tem algum questionamento, algum comentário, para a gente aproveitar os últimos minutos desse tempo aqui proporcionado pela FTD Educação e pelo FTD Sistema de Ensino, eu coloco 3 grandes pontos que, na minha opinião, devem ser alvo da nossa atenção como educadores ou como amantes da educação. Primeira coisa, a gente precisa conhecer o que, de fato, o nosso estudante, o nosso jovem está consumindo e que linguagens são essas que estão fazendo sucesso entre eles, né? Então, eu lembro muito, eu falo muito do TikTok, porque eu lembro que quando o TikTok surgiu como uma novidade para a gente, né, que trabalha com educação, ele já estava até passando um pouco, assim, de moda entre os adolescentes e entre os estudantes, né? Eles já estavam em outras redes, já estavam consumindo outros conteúdos. Então, é bastante importante que a gente fique atento. E aí vem a segunda caixinha, que é o diálogo, né? A gente precisa ficar muito atento e perguntar de fato para o estudante. Onde você está procurando conteúdo, né? Quem está sendo a pessoa que está te chamando a atenção? Quem é o youtuber que está te influenciando? Quais são os programas de TV que você está vendo? Eles ainda assistem programas de TV, seja ao vivo, no streaming, enfim, mas eles ainda têm essa relação com a mídia televisiva, né? Então, para além de conhecer o que ele está consumindo, eu preciso de fato dialogar e ter ouvidos de ouvir e olhos de enxergar o que esse estudante tem para contar para a gente, o que é que está mobilizando as paixões dele e o que está suprindo as necessidades e as carências educacionais ou de conteúdo educacional que ele tem ao longo do ano letivo. Mas, meus queridos e minhas queridas, não adianta eu conhecer o que esse estudante está consumindo, não adianta eu conversar com ele sobre esse tema se eu não compartilhar essas descobertas. Então, da mesma maneira que esses estudantes aprendem com o nosso apoio, a gente também vai aprender com eles. Poxa, existe essa mídia, existe essa linguagem. Poxa, deixa eu compartilhar aqui com os meus colegas de trabalho, ou deixa eu compartilhar com a turma ao lado, que talvez não tenha nenhum estudante que tenha acessado ainda aquele tipo de conteúdo, ou deixa eu dar à frente da sala para esse colega contar para a turma, olha, gente, eu descobri um podcast sobre esse assunto, que tem tantos episódios, é muito legal, e me ajudou dessa maneira. Criar um ambiente, né, como eu coloquei aí textualmente, que favoreça, então, essa partilha das descobertas e as possibilidades de aprendizado autônomo que foram descobertas ali pelos nossos estudantes. Infelizmente, a gente tem essa limitação do tempo. Eu deixei aqui um tempinho para a gente ver se temos alguns comentários ou alguma eventual pergunta. De qualquer maneira, desde já, eu deixo aqui o meu sincero agradecimento pelo tempo que cada um de vocês investiu para me ouvir. Repito aqui o convite, vamos continuar esse diálogo, você encontra o FTD Sistema de Ensino, as nossas soluções e outros diálogos como esse lá no Instagram, @FTD_Sistema Ensino. Muito legal, obrigado pela apresentação. E quando você falou que os jovens muitos deles não conseguem compreender, né, aquele estudo ali que você mostrou, não conseguem compreender as nuances ou ambiguidades, aí eles ficam à mercê de fake news. Porque como não tem essa preocupação e as fontes de informação são anônimas, né, muitas desconhecidas,
outras deliberadamente com o objetivo de difundir falsas notícias, eles ficam à mercê de fake news e, com isso, a sociedade começa a ter um lixo, né, que acompanha essa juventude. Lembrando ainda que, na medida em que o jovem é uma pequena parcela de jovens do ensino médio que vão para o ensino superior. Então, eles ficam no meio do caminho com o ensino médio completo ou incompleto, mas sem exercer, de fato, a cidadania efetiva por conta de que estão à mercê dessa influência negativa, né? E aí, talvez, no ensino médio, as escolas, muitas já estão oferecendo, e foi objeto de um painel nosso agora há pouco. O nome era Muita Informação, Pouca Verdade, né? Que eram especialistas falando exatamente sobre essa questão, e fez um link com o seu. E falavam muito em educamídia, né? Que é um assunto que, para essa garotada, para esses jovens do ensino médio, eu acho que é absolutamente fundamental, né? Porque nos temas que nós temos discutido sobre o ensino médio, e os recortes são variados, e você fez um recorte também bastante original, tem essa questão de que você colocou, que eu acho que a gente deve falar muito, que é sobre a questão das nuances e das ambiguidades. Não é isso? É isso, Edmilson. O fenômeno das fake news rende aí uma conversa de mais algumas horas, eu acho, mas de maneira bem sintética, a gente pode perceber que ele surge basicamente de um momento onde a gente tem acesso ilimitado à informação, né? Então, antigamente eu podia, sei lá, ouvir no rádio uma notícia, ouvir na TV uma outra, ler no jornal, na revista uma outra. Com esse avanço da internet, com essa transformação digital, a gente passa a ter acesso à notícia de maneira mais rápida e de fontes das mais variadas possíveis, né? Então, eu passo a fazer a escolha. Olha a autonomia de novo aí, né? Se eu não gosto do canal A, eu vou assistir o canal B. Se eu não gosto do canal B, eu vou ler o site C. Se eu não gosto do site C, eu vou ler o site D, né? O blog D. E a gente, às vezes, fica buscando ali alguém que fala aquilo que a gente quer ouvir, né? E nem sempre o que a gente quer ouvir é de fato a verdade, é de fato, enfim, a notícia como ela deve ser bem construída. Então, se nós, adultos aí, né, que fomos educados num ambiente que ainda não era tão digital, temos essa dificuldade, né? Imagine um estudante que é nativo digital, ele já nasceu. Eu gosto muito de usar esse termo oceano, né? É um oceano gigantesco de informações. É muita gente falando sobre o mesmo tema, com interesses diferentes, né? Então, é o nosso papel como educador estar ao lado do estudante e apontar para ele, falar, tá vendo isso que você leu? Isso aqui era uma ironia, ou isso aqui era humor, ou isso aqui não é bem assim, ou isso aqui está com tintas fortes, né? É o nosso papel também como educador, né? E justamente para a gente ter, então, uma sociedade que fique menos suscetível a este câncer, né, que são as fake news e o que, de fato, elas desencadeiam depois que são jogadas neste oceano de informações, né, Edmilson? As fake news, elas achincalham a cidadania, dada a sociedade crescer de forma mais harmônica. É por isso que os veículos tradicionais de comunicação, no momento dessa transformação que está ocorrendo com eles ajudam muito, porque, na verdade, onde se pratica o jornalismo, né? Então, esse trabalho que você fez, que eu acho que você fala que, se a gente for falar de fake news, a gente vai ficar uma tarde toda, e vai mesmo, mas, de qualquer modo, eu acho que fazer esse gancho seu aí, com esse seu trabalho, eu gostei muito dessa questão das nuances, você não percebe que aquilo, como você mesmo disse, às vezes ele tira, né, de um trecho, né, de um pedaço humorístico, e parece que está falando a verdade, mas é uma piada, é uma brincadeira. Mas não percebe, acha que aquilo é verdade. Isso tudo acaba levando para a escola, para a sociedade, lixos, e com isso atrapalhando o pleno exercício da cidadania. Não é isso?
Não, exato, Edmilson. Mas aí eu queria até expandir um pouco aqui a nossa discussão, porque quando a gente fala dessa grande variedade de conteúdos disponíveis, parece que é uma fala um pouco pessimista ou negativa, e pelo contrário, né? A gente sabe, vem estudando aí ao longo dos anos, que existem múltiplas inteligências, existem jeitos diferentes de aprender, e que privilégio é essa geração poder escolher, já que a gente está falando tanto de autonomia, poder escolher o que de fato faz sentido para ela, né? Eu fui um estudante, por exemplo, que assisti muito Telecurso 2000, né? Vocês lembram, né? Telecurso 2000, passava ali de manhãzinha na TV Globo. Eu lembro que eu acordava muito cedo e ligava a TV e assistia Telecurso 2000, e aquilo fazia muito sentido para mim. Hoje, adulto, eu entendo que o meu jeito de aprender mais fácil é esse aqui. Eu gosto da aula, eu gosto dessa interação, eu gosto do vídeo, eu sou essa pessoa, né? Se eu fosse um estudante hoje, dos anos 2020, certamente eu seria um estudante que, ao fim de cada uma das aulas, ia para o YouTube para procurar as aulas do Telecurso 2000 dos anos 2020, né? Ou de algum youtuber, alguma coisa do tipo, porque eu aprenderia muito melhor com esse formato, né? Aqueles 3 pontos que eu coloquei no final ali do meu slide, eles são muito importantes, né? Seria interessante que a minha professora ou o meu professor soubesse disso, porque daí na hora de montar a aula, ele podia um dia falar assim, poxa, hoje eu vou colocar um vídeo aqui, porque eu sei que o Júlio, o José, a Maria e a Cláudia aprendem melhor com esse conteúdo, aprendem melhor com esse formato, né? Então, não é uma visão negativa nem pessimista, pelo contrário, ela só é negativa e pessimista se a gente abandonar esse nosso estudante nesse mar aberto, né? Se a gente falar assim, ó, tá aqui, este é um barco, este é um remo, seja feliz, atravesse e chegue do outro lado do Atlântico, né? Então, não dá, né? A gente tem que estar junto com esse estudante, porque só assim, respeitando esse processo de aprendizado mais autônomo, a gente vai ter, ao final do ensino médio, estudantes que aprenderam muito mais do que era esperado para esse segmento e que, com certeza, terão um desempenho mais elevado e terão resultados mais positivos. Legal. Júlio, para a gente encaminhar para a conclusão, eu queria abordar um ponto final lá do seu trabalho, que é super legal, a questão da leitura, a questão do livro, e ali você ressalta bem a importância do professor enquanto influenciador na leitura, né? Aquilo realmente parece evidente, mas ali está evidente, não é que parece, ali é evidente que há papel influenciador do professor muito acima do que a gente poderia até imaginar. Eu fiz aquele recorte literário, né? Inclusive o próximo painel vai falar um pouco de literatura, né? Eu trouxe esse recorte literário porque acho que ele é o mais palpável aqui para a gente. Mas eu tenho certeza, e é claro, é uma formação muito baseada na experiência, uma formação mais baseada no empirismo, mas eu tenho certeza que a gente pode desdobrar isso para qualquer outra mídia, né? Quantos dos filmes que nós assistimos e que marcaram nossa vida não foram exibidos numa sala de aula, não foram indicados pelo professor, né? Se isso fez sentido para nós há 20, 30, 40 anos, imagina para o estudante hoje em dia, né? O meu filme favorito é Sociedade dos Poetas Mortos, e foi um professor que passou na sala de aula, né? E provavelmente, se ele não passasse, eu não teria acesso a esse filme durante muitos anos, né? Então, o professor como esse curador, como essa pessoa que indica, que dá segurança nessa indicação, ele precisa ser respeitado, e a gente, professor, precisa, de fato, exercer esse papel tão importante. Legal. Júlio, tem aqui vários elogios e tal, e tem aqui a Verônica dizendo que o Telecurso 2000 como era bom, e aí o Marcelo Putano, ele diz o seguinte: em minha opinião, a confusão se faz quando não fazemos a diferença entre mentira, verdade e pós-verdade. Pós-verdade é quando o meu sentir é verdadeiro e ponto. Então, vai aí a minha pergunta. O senhor não acha que essa subjetivação do eu pode ser, em certo modo, a base da pós-verdade? Não entendo a autonomia como um processo do eu, e sim como um processo do nós.
Professor, excelente, excelente, e inclusive quando eu selecionei ali 3 acepções, né, para ver o que o dicionário fala sobre autonomia, eu gosto muito da última que eu trouxe, né, que embora a autonomia pressuponha uma liberdade, ela não significa viver sem regras, né, então a gente precisa sim olhar para um coletivo, olhar para um todo, porque não dá também, imagina, né, uma sala de aula idealmente tem ali entre 25 e 40 estudantes, né, dependendo ali do universo, né. Imagine se o professor precisasse orientar de 25 a 40 diferentes processos autônomos, né? Então, é claro, a autonomia pressupõe, sim, uma noção de coletividade, ela pressupõe, sim, um olhar que é de turma, ela pressupõe, claro, respeitar algumas regras, né? Então, tem uma sequência de conteúdos a estudar, tem um conteúdo programático que vai cair numa prova, enfim, né? Mas concordo. Ficar olhando só para si, só para o eu, realmente vai fazer com que o processo autônomo não seja tão pleno, né? É um processo do nós, professor Marcelo. O senhor tem muita razão nessa abordagem proposta. Legal. A Rosana Moro, e aí nós vamos concluir, diz: excelente, quando o professor está mediando e entendendo o que o aluno quer e precisa, quando nadamos neste mar aberto com eles, todos ganham. Amei. E aí o Marcelo... Rosana, cirúrgico. A Rosana foi cirúrgica, né? Vamos remar junto com eles. Agora eu estou içando a vela, agora eu estou jogando barco. Vamos todo mundo junto atravessar esse oceano. Legal. Para concluir, o Marcelo volta dizendo que entre a dependência e a independência, a autonomia, existe a interdependência, autônomo em contexto. Tá? Show, então, professor. Com essa palavra, eu gostaria, Marcelo, que então você, querendo concluir, encerrar esse bate-papo muito agradável, e o tempo voou. O tempo voou. Queridos e queridas, muito obrigado por esse tempo. A gente se vê em outras oportunidades. Uma excelente tarde.